Vamos abrir as nossas Bíblias, então, no Evangelho de João, no capítulo 4. É um texto muito conhecido, um texto que muitas vezes os irmãos com certeza já ouviram mensagens sobre ele. O momento em que o Senhor Jesus se encontra com uma mulher samaritana, estando ele numa aldeia de samaritanos, e ali ao pé do poço de Jacó. Ele se encontra com aquela mulher e começam uma conversa e um diálogo enquanto seus discípulos haviam saído para comprar comida. Ele estava sentado ao pé do poço, chega a mulher para tirar água. E ele pede água para ela, e ela vê que ele é um judeu, um israelita. Ele não era dali, daquela localidade. E ela acha um absurdo, um abuso, ele pedir água para ela. Ele diz: ué, você é judeu, vem pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Talvez ela quisesse começar ali um pé de briga. Talvez ela tivesse ali um problema com os judeus, e os judeus e os samaritanos se detestavam mutuamente. Então, eles começam a ter uma conversa. O Senhor Jesus cria uma situação em que ele vai dizer para ela: mulher, se você pedir, na verdade, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água viva. Aí a mulher, como dizem os jovens, bugou. Ela falou: gente, o senhor não tem nem como tirar a água que está aqui no poço. Que papo é esse que vai me dar água da vida? E assim Jesus começa com ela essa conversa. Eu estou aqui já no versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó? Ela já joga com o poço que estava ali diante dela, que dava testemunho do grande Jacó, o pai de toda a nação. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Sabe o que é interessante? Interessante é esse toque do telefone do irmão. Porque esse toque do telefone dele, ele é um toque de um lembrete para beber água, não é isso, irmão? E a gente está falando aqui da água viva. E ele colocou no celular dele um lembrete para ele não se esquecer de beber água, para se manter hidratado. Veja como a água é importante para a nossa vida, para a manutenção da vida. As crianças e os idosos a gente tem que ficar de olho, porque não costumam beber muita água, né? Por isso tem que botar o alerta no celular. A água é vital, a água é de suma importância. O idoso, se o irmão não se hidratar, o irmão pode ter problemas. Problema renal e problema até mesmo de visão. A visão fica opaca. E aí a pessoa acha que está com problema de vista. Às vezes a cabeça dá aquela variada também. Por quê? Pura e simplesmente por falta de hidratação. Assim como a água é vital, o Senhor Jesus agora está ensinando de outra coisa vital e que ela vai falar ele vai falar para essa mulher. Jesus fala então, já que ela agora usou a cartada do poço, deu a carta do poço, ele responde no verso 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der não vai precisar botar o telefone para tocar, porque nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Senhor, nos alimenta nessa manhã, sacia a nossa sede, que o Teu Espírito Santo, que é a água da vida, ele flua dos nossos corações,
Que o Senhor encha as nossas medidas nessa manhã com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua palavra, com o teu Santo Espírito. Que nós diminuamos o Senhor cresça nessa manhã em nós, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Uma conversa poderia ter sido uma conversa qualquer. Aliás, poderia ter ido para um rumo muito ruim se fosse outra pessoa ali, se fosse um judeu que não fosse Jesus, talvez um dos próprios discípulos, talvez a conversa tomasse um outro rumo, talvez fosse para briga, mas o Senhor Jesus, ele estava ali com um propósito. E esse texto, se você ler na sua Bíblia, ele começa dizendo que ele estava indo para outro lugar, mas era necessário passar por Samaria. Ele passou. Porque os judeus, eles evitavam passar por Samaria, eles davam uma volta de 60 quilômetros a mais para não passar por Samaria. E ali, aquela mulher, ela podia esperar pegar água, ela podia esperar qualquer coisa, mas ela não podia esperar um judeu ali, muito menos pedindo água para ela. E aquilo foi o começo daquela conversa, e aquela conversa vai a princípio falando de água, de sede, e o Senhor Jesus diz para ela: olha, essa água que você está até se negando a me dar, você vai voltar e voltar e voltar nesse poço, e pegar e pegar e pegar, e beber e beber e beber, mas essa água não vai saciar em definitivo a sua sede. Mas tem uma água, e essa sim eu posso te dar, e essa vai saciar a tua sede para sempre, porque ela não só vai saciar a tua sede, como vai se transformar em rios de água viva. Ela não sabia, mas ele estava falando do Espírito Santo. Vamos para João capítulo 7, a partir do verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Em 3 oportunidades seguidas aqui no Evangelho de João, nós vamos ver a conversa da água vir à tona. Veio em João no capítulo 3, na conversa dele ali com Nicodemos, e também falando em João Batista. O capítulo 3 termina uma conversa sobre João Batista, e o que é que João Batista fazia? Batizava, mergulhava as pessoas na água, simbolizando que a pessoa entrava na água, morria para aquela velha vida, e ao levantar-se, ela estava limpa, pura, nascida de novo, era uma nova criatura, porque agora ela havia emergido em água e saído da água, simbolizando o Espírito, ou como diz Paulo, era necessário que aquilo que é corruptível fosse revestido, ainda que por imagem no batismo, do que não é corruptível, revestido de incorruptibilidade. Nós somos imersos no Espírito, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Amém. É disso que Jesus está falando aqui. Com essa mulher, deu uma ligeira confusão na mente dela. Nesse texto que nós acabamos de ver, no capítulo 7, deu mais confusão ainda. Teve gente que não entendeu, teve gente que queria aprender Jesus, porque ele estava falando de coisas espirituais. Meus irmãos, quando nós falamos de coisas espirituais para as pessoas lá fora, há 2 caminhos possíveis. Ou nós vamos ser mal compreendidos, taxados de loucos, ou as pessoas vão dizer: deixa eu ouvir mais.
eu preciso compreender melhor. Eu não estou compreendendo, mas eu quero compreender. Se há uma compreensão possível, fala mais. Deixa eu ouvir mais um pouco sobre isso. O caminho da mulher samaritana foi esse caminho. Ela queria ouvir mais, ela queria entender melhor, mas que água é essa que eu não conheço? Que água é essa que é possível saciar a minha sede? Ao que Jesus replica um pouco mais além, vai dizer: faz o seguinte, vai lá e chama teu marido. E ela responde: não tenho marido. Como dizemos hoje em dia, deixou aquela pessoa numa saia curta, saia justa, né? Por falar, ficou numa saia justa. Chama teu marido. Eu não tenho marido. Essa era a resposta dela, a resposta defensiva dela: eu não tenho marido. Foi preciso que Jesus ali lançasse essa pergunta para que ele pudesse dar uma resposta que fizesse com que ela entendesse que ele não estava falando de qualquer coisa. E na sua resposta ele disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, o que agora tens não é teu marido. Aí cai a ficha. Ela diz: bem vejo que és profeta. Agora ela, que a princípio achava que estava falando com um judeu, um inimigo, agora ela entende: não é qualquer judeu, estou diante de um profeta. Portanto, tudo aquilo que ele dizia sobre a água ganha agora uma nova conotação. Era ele. Quem está falando comigo aqui é um profeta. E ele me falou sobre a água da vida. Vamos ver como o texto nos leva então? E aí ela já muda de assunto, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E aí ela começa, ela que até então estava ocupada em falar de água, começa a trazer a questão. Finalmente ela dá o salto e percebe que está falando de coisas espirituais. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Agora a preocupação dela já não é mais a água do poço. Agora a preocupação dela é uma preocupação com a adoração. Agora a sua alma está em jogo. Agora a vida eterna foi colocada em perspectiva. Não mais o dia a dia da água de beber e saciar a sede, mas agora ela entende que a sede é uma sede espiritual. Então ela já abre a conversa dizendo: então tá, onde é que se deve adorar? Ela mostra aqui, ela exibe a sede dela. Sim, eu preciso ter certeza de que é isso mesmo, de que estou adorando a Deus da forma prescrita, da forma correta. A sede se evidencia nesse momento. E Jesus lhe responde, verso 21. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá e ver a reação dela nessa hora. Mas o Senhor não para, que Ele vai adiante. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Opa! Que foi que acabamos de ler já em João, capítulo 7, 37 a 39. Ele estava falando da água, porque ele estava falando da água que simbolizava o Espírito. Que foi que ele acabou de dizer para ela: não voltará a ter sede, porque dele fluirão rios de água viva. Ele começa a introduzir a vida espiritual, ele começa a introduzir uma doutrina do Espírito, a partir de um mero poço de água, a partir de uma sede natural. Ele começa a mostrar que há uma sede espiritual, ela percebe a sua sede espiritual, e agora ele dá o caminho.
Ele vai dizer, olha, não é com coisas, assim como não é uma água física que vai saciar de vez a sua sede, também não é um lugar, aquele monte ali, que vai saciar a sua sede espiritual. Quer saber, na verdade, nem esse monte aqui, e nem o monte lá em Jerusalém. Percebem o paralelo? Não é esse poço que vai saciar a sua sede física, não é aquele monte que vai saciar a sua sede espiritual. Não, não é nada disso. É preciso dar um salto, é preciso uma compreensão mais profunda. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Muda a perspectiva da sede física para a sede espiritual, muda a perspectiva da adoração aqui ou ali, muda a perspectiva do adorador que tateando busca achar a Deus, para o Deus que procura o adorador. Olha quantas coisas o Senhor Jesus está fazendo. Essa mulher, imagina os olhos dela travados nele, bebendo, verdadeiramente absorvendo. Deus, aí ele dá uma aula teológica em um versículo. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar da adoração, eu tenho certeza que tem gente nessa igreja que já adorou a Deus no banheiro da sua empresa, que já adorou a Deus ouvindo o louvor a caminho do trabalho, que já adorou a Deus no seu local de trabalho, que já adorou a Deus até na igreja. Pai de vocês, a igreja é mais um lugar, essa reunião aqui é mais um lugar em que adoramos a Deus. Você adorou a Deus no seu quarto, você já adorou a Deus na sua sala, na cozinha, cozinhando, Deus falando e você adorando o Senhor. Não existe, é isso que ele está falando. A adoração, ela vem do Espírito, ela vem do coração. É necessário que adoremos a Deus em Espírito e em verdade. Graças a Deus por isso. Temos essa liberdade espiritual de adorar um Deus que é Espírito. Ele não está preso a um lugar. Não podemos adorar a Deus somente aqui. Não, só pode adorar a Deus na igreja no domingo. Já pensou que vida árida, seca? Não, os rios estão fluindo do Espírito. Verso 25, a mulher, eu acho que ela estava meio ousada nessa hora. Ela fez uma pergunta, ela fez uma colocação, talvez já esperando pela resposta, mas eu imagino o coração dela nessa hora pulsando, e ela lança essa frase do verso 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. O que ela está dizendo aqui? Ele acabou de dizer que a salvação vem dos judeus. E ela está fechando com ele. Ela está dizendo: sim, eu sei que um dia vai vir o Messias. E ele vai nos explicar tudo. Ela sabe que ele vem de lá. Ela sabe que ele vem dos judeus. E ela estava diante de um judeu. E então Jesus rompe de vez. Verso 26. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, Filipenses coloca uma coisa tremenda num dos seus livros, acho que é o Jesus que eu nunca conhecia. Ele vai dizer o seguinte: nunca Jesus se revelou como o Messias em uma situação que ele poderia ter algum lucro, alguma vitória com isso. Diante de Pilatos pergunta para ele: quem é você?
De onde vens? Pilatos estava louco para tirar Jesus daquela enrascada. A gente teve agora, 3 semanas atrás, a Páscoa, 3 ou 4 semanas. E Pilatos estava louquinho para tirar Jesus dali. Ele queria um bom motivo para tirá-lo dali da cruz. E se Jesus diz para Pilatos: eu sou o Filho de Deus, eu acho que Pilatos ia refugar, não ia mandá-lo para a cruz. Mas Jesus ficou calado. Quando muito, Jesus disse: meu reino não é desse mundo. E Pilatos manda Jesus para a cruz. Ele não usa da cartada, não dá a carteirada lá na casa de Caifás, no dia da sua prisão: eu sou o Filho de Deus. Não. Ele diz que ele é ali na casa de Caifás, mas ele sabia que ali não seria o lugar em que efetivamente o levariam a sério. Os corações estavam fechados. Mas ele abre o coração e ele se declara diante da mulher samaritana. Ela diz: olha, vai vir o Messias. Ele diz: olha, sou eu. Eu que falo contigo, sou ele. Aí chegaram os discípulos, estranharam que ele estivesse falando com a mulher, e a mulher corre. Ela vai para a cidade. Sabe o que aconteceu nessa cena aqui? Os rios de água viva começaram a entrar e a fazer morada naquele coração ressecado, ressequido pela falta de vida espiritual. E eles começaram a fluir, romperam com toda a sequidão. E quando a sequidão foi embora, os rios não pararam e eles continuaram a fluir, cumprindo o que o Senhor Jesus havia dito. E essa mulher, ela vai para a cidade. Ela não apenas vai para a cidade, mas ela dá testemunho daquilo que ela ouviu. Os rios de água viva começam a fluir e ela começa a pregar: achei o Messias, achei o caminho, a verdade, a vida. Olha o que ela dizia no verso 29: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela não diz: achei um profeta, achei um judeu, achei um homem com um discurso interessante. Ela dá nome: porventura não é este o Cristo? A sua alegria é contagiante, como rios que não podem ser parados. A água, quando flui, sai da frente, porque ela vai passar por cima e ela vai carregar o que tiver no caminho. Assim foi a alegria daquela mulher, transbordando em rios de água viva. O Espírito Santo, a vida do Espírito começa a fluir naquela vida, mediante a fé no Senhor Jesus. Nós não sabemos os resultados desse evangelismo que foi feito ontem, mas pelo pequeno relatório que a irmã Irene nos trouxe, rios de água viva podem muito bem ter começado a fluir dali. Nós não sabemos, às vezes uma pequena quantidade de água aos nossos olhos pode não parecer nada. Como disse o moço do profeta: e aí, tem chuva? Vem chuva ou não vem? Olha, olhei para aquele lado de lá e vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pode mandar o rei pegar o carro e correr, porque vai vir muitos. Irmãos, nós temos que parar de querer escolher onde nós vamos depositar a água. Ah, mas esse meu vizinho é um endemoniado. Dá água da vida para ele. Esse meu parente é uma peste. Dá água da vida para ele. Aquele meu colega de trabalho miserável que me persegue. Opa! Dá água da vida para ele. Isso é sede. Está pedindo socorro. Você tem a água da vida. Dá água da vida para ele.
deposita lá na sequidão dele, antes que seja tarde, antes que ele chegue lá no inferno e fique lá. Manda o Lázaro pingar uma gotinha de água na minha língua para refrescar. Essas pessoas estão vivendo isso. Pessoa que você diz que é uma praga, que é um demônio, que é um endemoniado, e tem gente que fala isso para os outros. É preciso que a gente dê de beber. É preciso, como disse o Senhor Jesus, olha, a multidão está aí, está faminta, melhor mandar embora não, dá-lhes nós de comer. Um simples fato, como levantar um cartaz e dizer, posso orar com você? E olha o testemunho que a irmã Irene deu. Vem a pessoa e diz, eu estava precisando mesmo dessa oração, ore por mim. A gente não sabe o que vai no coração das pessoas. A gente não sabe, mas o que é necessário então, pastor? É necessário que esses rios de água viva fluam, se o Espírito tocar o teu coração e aparecer aquela pessoa na sua frente, você entrega primeiro a Deus em oração e diz, Senhor, tu sabes que a disposição do meu coração é a mesma disposição daquela mulher samaritana. O sujeito veio na minha direção e já falou, tu és judeu, eu tenho dado parte contigo, como é que você pede água para mim? Não. Baixa a água, abaixa a tua espada, porque você serve ao príncipe da paz. Você precisa de quê? Posso orar para você? Eu quero te dar uma palavra, eu quero depositar na sua mão aqui um versículo. Olha, eu estava lendo um versículo bíblico nessa manhã e me lembrei de você. Olha, eu lembrei do seu nome ontem à noite, falei com Deus em oração, para Deus te abençoar, para Deus tocar no seu coração, na sua vida, abençoar as suas necessidades. Eu não sei quais são. Nós podemos fazer isso, meus irmãos? Nós devemos fazer isso, meus irmãos. Nós devemos servir ao outro. Qual é o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. E quem é o próximo? O próximo é aquele, na parábola que o Senhor colocou, o próximo não é o religioso. Porque o primeiro que passou por aquele homem caído na estrada foi o religioso. Foi o homem lá, todo paramentado, estava indo para Jerusalém, olhou, vou adorar a Deus, não tenho tempo para ajudar não. Depois passa quem? O levita. Outro homem de Deus, supostamente, né? O levita passa, olha, mas eu não posso me misturar com isso, vai que está morto, vou ficar impuro, eu estou purificado, vou adorar. Nenhum nem outro. E aí o Senhor Jesus vai usar quem? Quem vai ser o herói dessa história? Quem é o próximo dessa história? O odiado samaritano. E ele está contando essa história para os judeus. Diz, passou um samaritano, pegou aquele homem, botou no seu animal, levou até uma estalagem para tomar conta dele, deu 2 dinheiros, 2 denários. Sabe o que é um denário? É um trabalho, um dia de trabalho. Você trabalhava por um dia, ganhava 1 denário. O sujeito deu 2 dias do seu suor, do seu trabalho, para que o homem da estalagem tomasse conta daquele homem que estava ali, machucado, ferido, que ele nem conhecia, nem sabia quem era, nem de onde vem, nem para onde vai. Esse é o próximo. Aí o Senhor Jesus pergunta para os judeus ali reunidos, então, nessa história, quem foi o próximo? Eles não disseram ao samaritano, porque eles desprezavam o samaritano. Você sabia disso? A resposta deles não é o samaritano, foi o samaritano que foi o próximo. Não. Aquele que usou de misericórdia para com o homem. É a resposta deles. Entre dentes. Porque não havia rios de água viva fluindo no coração daqueles homens. Eles estavam empedernidos, com o coração empedrado. Que Deus nos livre. Nós que já somos salvos pelo Senhor,
nosso coração que foi transformado de um coração de pedra para um coração de carne. Que o nosso coração volte a ser de pedra. Em nome de Jesus, isso não pode acontecer. Deixe fluir a água viva. Deixe que as águas fluam. Deixe que haja reobote na tua vida. Quando Isaac começou a cavar os poços de Jacó na terra dos filisteus, os filisteus viram que ele achou o primeiro poço, reabriu o primeiro poço e foram lá e tomaram. Não, esse poço aqui é nosso. Ele saiu dali. E dali ele foi abrir um outro poço. E aí os filisteus disseram: não, esse poço aqui é nosso. Mais uma vez ele não discutiu, não brigou. Um pouco mais à frente ele abre um novo poço. E naquele poço se chamou Reobote. Houve paz ali. Não houve conflito, não houve contenda. Da mesma forma, haja poços, haja rios sem contenda, fluindo o Espírito Santo na tua vida, na minha vida, para que nós possamos fazer a obra do Senhor a cada dia. Amém, meus irmãos? Ó Deus, complementa essa palavra nos corações dos meus irmãos, nós possamos ser agentes de espalhar a água da vida nesse mundo, para saciar a sede de homens e mulheres tão desesperados, que fazem coisas más, que praticam o mal, mas que na verdade o fazem por ignorância, porque não conhecem o Senhor e porque estão sedentos, desesperadamente sedentos. Sejamos nós agentes desse mundo, para saciar essa sede pelo Teu Espírito Santo. Nos orienta e nos guia nisso, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Louvado ao Senhor.